Você sabe com quem está falando? Segundo meu colega Cortella, só possível em estágio final de Alzheimer. Quando você se esquece de quem é e tem direito a perguntar a alguém, você sabe com quem está falando? Como caridade a ser feito? Ora, é uma tradição escravocrata no qual o trabalho, a ética e a lei é para quem não tenha poder? Para quem não tem essa capacidade? Será uma herança colonial de concentração de renda notável? Menos de 0,04% da população colonial tem bens de raiz? Ou seja, é uma questão de concentração de renda no qual se entende que a lei é uma forma de controle social e não um estatuto para gerenciar o atrito de toda a sociedade? Será a nossa elasticidade moral católica uma postura dominante em autores, principalmente de inspiração protestante, em que eu posso fazer o que eu quero, basta que eu me confesse? Depois eu digo, eu matei, eu fiz isso, porém, reze 2 Ave-Marias e 2 Pais Nossos, que você está perdoado. Aquilo que é a base da nossa moral seria isso? Ou é o conceito romano de coisa pública, aquele que Rui Barbosa reclamou na sua segunda candidatura à presidência, também derrotado, que a res pública, coisa pública, havia virado re privada. Essa reclamação é de 1919. Ou seja, é uma reclamação sobre a incompreensão. Uma repórter entrevistando usuários da Praça Roosevelt, recém-reurbanizada em São Paulo, entrevista skatistas que utilizavam corrimão e os bancos para manobras, danificando o equipamento público, e pergunta a ele, por que você faz isso? O skatista diz, mas isso é público. E a compreensão de que o público quer dizer de ninguém, que é oposta à compreensão correta de que o público é de todo mundo, logo responsabilidade coletiva, é que não existe. E nesse campo da ética, como prega o ato penitencial católico, peca-se por pensamentos e palavras, atos e omissões. Eu diria até que a omissão é o pecado principal da ética. Eu vejo ruim e não denuncio. Eu não faço, mas não deixo de fazer. Vamos dar um exemplo. Todos os brasileiros, acabei de assistir a um seminário bastante crítico ligado à esquerda sobre o tema. Mesmo nesse seminário, existe a ideia, matematicamente nossa previdência é insustentável. Ela é matematicamente insustentável. Tal como acontece em países da Europa, muita gente recebendo, pouca gente contribuindo, é uma pirâmide demográfica que é inviável. Todos acham que tem que haver uma reforma, é um consenso nacional. Agora o dissenso nacional é quem é que deve pagar o preço da reforma. Todos devemos pagar, mas nós já somos uma categoria X, já castigada pelos governos. O Brasil tem jeito, que é o outro mudar. Isso que é essa questão. A exclusão do meu eu histórico do processo. Ou dizendo de uma forma mais direta, a exclusão do meu esfíncter da reta. Tudo pode ser feito desde que o outro colabore, desde que o outro faça, porque o problema está no outro. Ora, há pilares contra a corrupção, a imprensa livre. Imprensa ruim é melhor que imprensa calada. Imprensa sensacionalista e até com viés ideológico é melhor que não imprensa. Historicamente, é melhor uma imprensa crítica, mesmo incômoda e às vezes até injusta, do que a situação da Venezuela. É melhor. Segundo dado, judiciário independente, peça central. Peça central que nasce muitas vezes de ações de governos que foram concedendo à Procuradoria ou outros organismos uma liberdade que acabou se voltando contra o próprio governo. E finalmente a Constituição Democrática de 88, e bastaria que no nosso caso se fizesse valer seu artigo 5º, lapidar, exemplar, extraordinário, um momento inspirado do prédio aqui do fundo. O artigo 5º da nossa Constituição, que deveria ser lido semanalmente, talvez junto ao hino nacional, sem nenhuma facção partidária. Ler o artigo 5º da nossa Constituição deveria ser estudado. E no nosso caso de servidores, porque também sou professor, ainda que não de dedicação exclusiva, da Universidade de Campinas, também o artigo 37, qual eu vou voltar. A grande questão que está contida nas 10 medidas propostas pelo ministro é a inclusão do eu. Sou eu a cara do ministério, sou eu que atuo. Não é o sistema, não é abstrato. Porque toda vez que eu abstraio é como a Maria de Fátima.
é para retirar meu eu histórico circunstancial e atribuir a um sistema. Só para as senhoras e os senhores terem uma referência, há 10 anos eu dava palestra de ética, não acontece mais, mas acontecia bastante, de alguém, um grande empresário, estamos implantando uma semana de compliance, temos uma semana de ética, vamos lançar o nosso código de ética, queremos uma palestra perfeita. Segunda proposta do empresário, dá para ser sem nota fiscal? Uma palestra de ética sem nota fiscal. A gente chama em filosofia de oxímoro, contradição em termos. E eu dizia, não dá. E a resposta era sempre a mesma. Mas o governo rouba, e a minha era, e o senhor também. Só que eu não mereço esse governo e o senhor merece. É tão lógico que é óbvio que se eu não der a nota fiscal, eu ganho mais. Mas isso que eu ganho a mais, ao invés de, não lembro na época, 27,5, pagar, não sei eu, as taxas, sou de humanas, tabuado do 8 é um mistério, mas eu ganho mais. Porém, eu vou abrir um flanco que, em primeiro lugar, me torna refém desse empresário. Porque garante o meu grande amigo, a quem tive a honra de traduzir, meus amigos são todos do século XVI, Shakespeare, Montaigne, meu grande amigo Etienne La Boétie, que diz no seu discurso sobre a servidão, que o castigo, o prêmio do homem honesto é o amigo, e o castigo do canalha é o cúmplice. E por que o cúmplice faz isso? Porque o cúmplice tem compromisso com ele, como diz a própria palavra cúmplice, e não compromisso com o outro. Ou seja, quando ele se sente em perigo, ele faz delação premiada. Etienne não usa a expressão delation premiada, mas é eu que estou colocando na boca do Etienne. Dessa forma, gente, a responsabilidade significa, sim, cobrar sempre do governo que existe e cobra impostos, e muitos impostos, para que seja o mais transparente e eficaz possível. Mas me perguntar como servidor e como cidadão, algo que a minha cidadania pré-existe ao meu caráter de concursado, o que eu faço parte nessa história. Então, dessa forma, onde o meu bem individual dialoga com o bem comum, para garantir o que é para Aristóteles na Ética Nicômaco, é a felicidade da polis, que se baseia na ética, e a ética forma a política. Para Aristóteles, política é a chave para a felicidade. Estranhíssimo, né? Mas para Aristóteles, política é a base da felicidade. Se eu não tiver boa política, eu não serei feliz, eu não terei atuação na polis. E por isso eu volto ao artigo 37 da Constituição, com tantos méritos e algumas questões que podem ser mudadas. O artigo 37 constitui esse acróstico de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que preexiste a todo serviço, notadamente ao serviço público. Ou seja, que tudo seja feito dentro da lei e sem passionalidade. Ou seja, que eu não atenda ao pedido de um ministro, porque quebra a impessoalidade constitucional. Ora, o ministro tem direito a contestar uma decisão do IFAM. Basta entrar na fila de contestação, submeter com seus advogados, porque obviamente o IFAM não é infalível como nenhum ser humano e nenhum organismo é infalível. Moralidade, a publicidade, tudo tem que ser claro, e a eficiência, porque nada adianta ser honesto se não for eficaz. Eu tive uma empregada, boníssima pessoa, que não fazia nada, mas nunca roubava. E eu elogiava e eu dizia, Maria José, eu te pago para não me roubar. E você não me rouba o dia inteiro. Eu chego, você está sentada, eu saio, você está sentada, e de fato nada desaparece, nada é transformado nessa casa. Nada é limpo, nada é passado, mas você é de uma honestidade exemplar. Não precisamos de pessoas apenas honestas. Precisamos de pessoas honestas e eficazes. Porque a honestidade em si é um elemento para eficácia, mas não é, eu não existo para ser honesto. Apenas a honestidade se caracteriza em mecanismo para eu atuar. Mecanismo para eu fazer algo. Levando às conclusões, eu não sou a pessoa mais romântica do mundo. Minha família diz que Jesus me ama porque não convive comigo. Eu acredito que no mundo ideal, no mundo de Oz, no paraíso de Dante, bastaria o consenso. Ora, o correto é o mais fácil, o correto é o mais transparente, o correto é o mais lógico, o correto é aquilo que eu tenho que fazer. Porque o errado é custoso. Ou como eu digo ao retirar uma prova fraudada de um aluno, o tempo que você levou fazendo essa cola é superior ao texto que eu dei para estudar. Aqueles amigos que baixam aplicativo para impedir blitz da polícia, porque sua carteira venceu, e eu pergunto, não é mais fácil eu passar num poupa-tempo em São Paulo?
e renovar a carteira do que baixar aplicativo e ficar vendo. O caminho correto é, filosoficamente, o melhor. É o reto, é o que leva à eficácia a médio e longo prazo, ou seja, é o estratégico. Mas a grande questão é que esse consenso, que é fundamental, por exemplo, estamos aqui em uma atividade de consenso, ela é fundamental. O que é o consenso? Através do debate, através do depoimento de pessoas, de iniciativa, estamos analisando como a ética é mais produtiva do que a não ética. E como vocês e eu somos perfectíveis, expressão russoniana aplicada a Aristóteles, ou seja, não perfeitos. Por que é que eu sou um homem ético? Porque eu sou perfeito? Nem forçando. Mas porque eu sou perfectível. Quando eu levo uma multa, eu examino, ela é sempre justa. Sempre está lá minha placa sorrindo onde não deveria estar, ou em um deslocamento vetorial inadequado. Eu olho, reconheço que errei, infringi uma regra, aceito, pago a multa, incorporo os pontos, como tive ano passado uma multa, entendo que é um erro meu, reestudo a legislação e tento não fazer mais. É isso que me torna ético. Eu não me alegro no erro. O que é alguém não ético? Recebe a mesma multa que eu, passa os pontos para a tia Filomena. Afinal, ela tem 78 anos, não dirige mais. Recorre sem base e se alegra no erro. Então não é que eu não erre, mas tal como acontece com o uso da língua portuguesa, toda vez que eu erro, eu procuro melhorar. Eu não me alegro no erro. Eu não me alegro no emprego inadequado da língua do meu país. Eu não me orgulho da ignorância. Eu quero aprender mais. Então isso é o consenso. E nisso eu diria, todos aqui que erram e todos erramos, mas nós não nos alegramos no erro. Isso é uma pessoa ética. Se não ética, seria a ciência dos anjos. E não teria utilidade nenhuma para a humanidade. Estudaria as pessoas perfeitas e não as pessoas perfectíveis. Aristotelicamente eu sou perfectível. E Aristóteles insiste, contrário a Platão, eu posso aprender. E todos os seres humanos podem aprender. Consenso. Mas como vivemos em uma sociedade com mais de 210 milhões de habitantes, diversa em qualquer sentido da palavra, e sem um consenso absoluto, eu também acredito que a exemplaridade das leis, a existência da punição clara e democrática, prevista no Código, aplicada no rigor da lei, sem paixão, para afastar um indivíduo que causa dano à sociedade e reeducá-lo, isso eu também acredito. Então acredito em campanhas de melhoria do trânsito e acredito nos radares. Acredito em campanhas nas escolas para eu me tornar um motorista consciente e acredito nas multas também. Eu acredito em coerção e consenso. Há escolas filosóficas que enfatizam só o consenso. Eu acredito que leis boas e justas e democráticas vão produzir melhora. Que o brasileiro que dirige mal, dominantemente, que é agressivo, misógino e homofóbico no trânsito, já que nunca insulta o outro, seu hétero passou na minha frente, nunca diz uma coisa dessa, que este mesmo brasileiro ao dirigir em Miami se torna um cidadão exemplar, saído das páginas de Copenhagen do Hans Christian Andersen. Ora, se ele tem noção do certo e errado e aqui não dirige certo, é porque aqui ele acha que ele pode errar. E lá ele sabe que não pode. Logo, é consciência, é pecado mortal, é o 9º círculo do inferno. É o último, o mais gelado de todos. Então, o que eu estou falando é que coerção e consenso são fundamentais, que a construção ética é a construção da diversidade, de diferentes funções, diferentes atitudes, diferentes capacitações, em que eu aceito que existe autoridade, mas não autoritarismo, que há funções, existe um código que nos rege, e o código preserva exatamente a impessoalidade, segundo o item do artigo 37 da Constituição de outubro de 1988, ou seja, impessoalidade, que o guarda que me multa não me multa porque não gostou de mim, porque tem ódio de carecas, ou porque não gosta de gaúchos ou pessoas do signo de aquário, mas porque eu infringi uma regra. E como tal eu sou passível de punição. Muito consenso, muita campanha aqui nesse salão negro, muita campanha publicitária, muito livro, muito debate, muita palestra. E também a certeza de que se eu insisto em burlar, também existe a isso. Então eu comecei falando que terrível um país onde alguém que faz o que deve fazer vira um caos a ser analisado. Mas que bom, que coisa extraordinária, que mudança, que um homem que teve tanto poder como Gedel esteja na cadeia.
que homens que tiveram muito poder estejam na cadeia. Mas não pelo motivo que se põe na cadeia em ditaduras, como na Coreia do Norte, porque não é amigo do ditador. Porque na Coreia do Norte, se eu sou corrupto e favoreço o ditador, eu me torno ético. E se eu sou corrupto e não sou amigo do ditador, eu sou preso não pela corrupção, mas porque não dividi o que eu ganhei. Então, não por esse motivo, mas de uma cadeia, de um sistema democrático, onde as partes podem apelar, existe contraditório, existe apelo, contrapelo, e mais assim, como deve ser em um Estado democrático de direito. Então é isso que eu acredito, coerção e consenso, é isso que eu defendi nessa questão. Falta dar passo de mais consenso, aperfeiçoar a coerção, e eu diria que se ainda estamos longe da perfeição, muito longe, eu nunca vi tanto poderoso com medo como nesse momento no Brasil. Graças ao Estado democrático de direito, graças à transparência, à pressão da opinião pública, ultimamente até das redes sociais. Graças a tudo isso, eu vejo perspectiva. Lancetamos o furúnculo, o que está saindo não é água de rosas. Fizemos a primeira faxina em meio milênio de país. A água não é límpida, está saindo. Mas estar fazendo uma faxina, com todos os problemas que isso possa decorrer, é melhor do que o período em que o dono de uma empreiteira confessou que fazia 3 gerações da família que isso era feito. Ora, se há 3 gerações era feito, em diversos governos, de variadas orientações ideológicas, é sinal de que só agora, no Estado democrático de direito e com o judiciário independente e com o ministério atuante, nós podemos dar um passo. Já é um passo. Acabamos de começar uma quimioterapia. Não é agradável, mas a solução era se conformar com o câncer permanente. Eu sou otimista, velho professor de moral e cívico, SPB, eu sou otimista. Este é um país que tem chance de mudar, graças a uma série de fatores. Antes eu não era tão otimista. Agradeço o convite, gente, e quero também eu, junto com vocês, ficar cada vez mais ético, não por ser perfeito e pela vaidade da perfeição, mas por ser perfectível, possível de ser mudado. A pergunta que me sugeriram é uma pergunta um pouco psicanalítica e um pouco biográfica. Eu não sei se eu tenho uma resposta clara. A essa altura, com 52 anos de idade, provavelmente a resposta clássica seria: é muito tarde para mudar. Eu devia ter mudado antes. Mas se pudesse ter mudado, provavelmente não o teria feito. E passei as últimas semanas, em meio a muitas aulas e palestras, fazendo essa pergunta mentalmente. E como é curioso acontecer, eu acho que eu estava magnetizado para isso, hoje, no aeroporto de São Paulo, eu encontrei um ex-aluno do ensino médio, alguém a quem eu dei aula há quase 25 anos, e que era um aluno particularmente ruim, tanto que ele foi reprovado, entre outros, por mim. E o reencontro é sempre um pouco constrangedor. O que você fez desde a reprovação? O que você fez desde então? E este aluno que eu reencontrei, que eu não via desde que dei aula no Colégio FAP, revelou-se ser o diretor nacional de uma grande rede de lojas. Ele fez publicidade e propaganda e é um diretor de uma grande rede de lojas. E era um aluno muito ruim. E aí eu já tive uma lição de novo sobre essa questão. Gente que me parecia ruim no passado e que inclusive eu cheguei a reprovar. Os mais jovens não sabem, mas antigamente reprovar. Vocês vão anotando essas palavras, depois o tio explica melhor. Eu vou falar várias coisas antigas hoje. Antigamente reprovava, rodava. Anotem as palavras antigas e eu depois. Em São Paulo é bombar. Antigamente bombava. E este aluno se manifestou um profissional de sucesso, se manifestou uma pessoa ativa. E eu pensei, como nós não intuímos a árvore na semente, não? Como nós, professores, erramos. E eu gosto muito de falar dos erros para não dar aquela sensação desagradável de orientador educacional de escola, que só fala de sucessos e de energia, etc. Eu hoje sou um professor um pouco menos ruim do que eu era, porque eu errei muitas vezes. Eu errei muitas vezes. E quando eu me dispus a escrever esse livro, que é parcialmente também escrito pela minha irmã aqui presente, a Rosa, que escreve o capítulo sobre disciplina na sala de aula, eu contei no livro vários erros históricos, erros que eu insisto em narrar às pessoas para que elas saibam como nós, professores, erramos e como aprendemos com o erro.
E no meu livro está o caso com o qual eu inicio essa fala, que deveria me impedir de continuar sendo professor. Eu chego para dar aula às 7 da manhã com conjuntivite, os olhos ardendo, mas ponho o óculos escuro e lá vou eu dar aula. E um aluno, eu entro na sala com aquele mau humor de uma doença, e um aluno do fundo, sempre no fundo, e no meu caso é sempre um Rafael, eu não sei porquê, todo aluno ruim é um Rafael para mim. O Rafael me diz: a noite foi boa, professor? Porque eu de óculos escuros. E eu respondi a ele: sua mãe não reclamou, meu filho. Essa frase eu disse há mais de 20 anos. A turma fez exatamente o que todos vocês fizeram essa noite. Todos riram e o Rafael se calou dali até o fim do curso. Na hora eu pensei, consegui, mostrei para ele também a rapidez da minha ironia. Hoje eu considero isso um erro brutal, que eu jamais faria de novo. O Rafael foi idiota e eu disputei com ele. Quer ver que eu consigo ser mais do que você? E foi. Hoje eu aconselho aos meus alunos que numa sala de aula deve ter ao menos um adulto. E seria bom que fosse o professor. Ao menos um adulto. O que diria um adulto? Ao invés de enfrentá-lo no campo semântico, no campo que ele estabeleceu, na gramática que ele estabeleceu de ironia, eu deveria ter respondido como adulto. Não foi à noite, eu estou com conjuntivite, mesmo assim vi dar aula pelo valor que eu dou à aula de vocês. Ele teria ouvido uma resposta chata. Porque ao vencer o aluno no jogo de ego, que é o principal jogo de uma sala de aula, eu o perdi como aluno. E apenas mostrei o meu ego sobre ele. Esse tipo de erro eu tento não fazer de novo. Tento todo ano agradecer a mim mesmo, ao destino, às moiras, que eu não bati em nenhum aluno mais um ano. Terminou o ano e eu não bati em ninguém. Nem nos que mereciam, nem nos que gostariam, nem nos que apaixonariam apanhando. Eu não bati. Não bati. Todos os anos eu agradeço isso. Hoje dando aula no Paraíso. Eu chamo Paraíso a universidade. Dando aula no Paraíso. Porque eu dei aula muitos anos na antiga quinta série. Quem dá aula para quinta série, ou hoje, sexto ano, sétimo ano, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial. Quem alfabetiza faz uma das coisas mais bonitas do planeta Terra. Quem alfabetiza faz uma ação que eu nunca fiz, nunca fui alfabetizador no sentido estrito, mas quem dá aula para pré-adolescentes ou crianças, às 11 da manhã com o calor da grande Porto Alegre, 40 graus lá fora, você dando um tema instigante para a mente dessas crianças, capitanias hereditárias, por exemplo, uma coisa que você sabe que eles acordam cheios de energia para isso, ou Império Bizantino na fase do Césaropapismo de Justiniano, e aí você está falando aquilo e você consegue dar a aula. Quem consegue isso, consegue quase qualquer coisa. Eu li um livro de um autor francês chamado A Noite do Professor, La Nuit du Professeur, que é um romance, no qual um professor de liceu francês, cansado de dar Balzac para adolescentes, decidiu assaltar um banco. E o argumento dele é o seguinte: se eu consigo dar aula para adolescentes, eu consigo assaltar um banco. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Quem dá aula para jovens... Por que eu digo Paraíso? Porque eu sento hoje na pós-graduação, como eu sentei na terça-feira, eu falo durante 4 horas sentados e eles acham a aula dinâmica. Isso é um paraíso. E eles saem junto comigo perguntando coisas e perguntando se dá para ler mais do que eu mandei. Este é um paraíso. Eu já dei aula para jovens e sabendo como é difícil. Quanto mais baixo o nível do aluno etário, mais difícil é dar aula. Quanto mais alto, mais fácil. Então, ao contrário do que possa parecer, os heróis da educação são os professores de ensino fundamental. Estes são heróis da educação. Porque estes realmente são extraordinariamente talentosos. Eu tenho que perguntar uma dúvida, porque eu continuo sendo professor, e a dúvida não é ruim, porque a dúvida é o início de qualquer conhecimento. A filosofia nasceu no Ocidente a partir da ideia socrática da dúvida e também nos pré-socráticos. Se eu tenho mais de um caminho para escolher, se eu tenho mais de uma opção a fazer, obviamente eu começo a pesar valores, começo a pesar atitudes. A dúvida não é ruim. A dúvida é própria de democracias e de pensamento crítico. Apenas naquela fascinação fascista pela ordem e pela unidade, você elimina a dúvida. A falta de dúvida é a morte. A dúvida é parte da vida.
Se eu não consigo ter dúvidas sobre a minha profissão, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre o que eu faço, é porque aquilo já morreu. Um casal que briga não está em desamor. O desamor é um casal que não briga mais. Quando um casal não briga mais, é porque acabou tudo. Aí começa a beijar na testa, e aí é o início do fim. É o início do fim. Bem, a dúvida, a briga é sinal de que tem energia envolvida neste caso. Por isso, uma aula expositiva pode ser feita. Ah, não, no mundo de tecnologia. Claro que pode, eu estou fazendo aqui. Uso eu o PowerPoint da Show? Claro, quando precisa. Para essa eu não preciso. Para esse tempo eu não preciso. Por isso, não confunda antigo com velho. Há coisas que se mudam, outras não. Mas é preciso começar. Nós estamos no outro mundo. Você não conheceu internet. E a nova geração usa isso para escrever. Tem gente nesse auditório que fez curso da datilografia. Ficou horas e horas. ASDFG, CLK, JH. ASDFG, CLK, espaço. Guardou o diploma num quadrinho. Escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente aqui que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor. Não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo. 20 anos na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Se vocês imaginarem, mudou no futebol, mudou no negócio, mudou nas nações. O Brasil, vocês já imaginaram, em 2010, o Brasil 2010, vendendo para todo lado, linha branca, gente fazendo cruzeiro, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, aeroporto lotado de gente, gente tomando iogurte, né? Vocês já imaginaram? Gente atrás das coisas, comprando carro em 80 vezes. Depois, nós estamos numa outra condição. A gente estava começando a decolar nas últimas 3 semanas, aí a carne nos pegou. E de repente muda. E quando você está começando a avançar, e aí tem um atentado, claro, a velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo, não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar, se for necessário. Exemplo concreto, e eu volto exatamente, né, a esse polo, quem diria a nova tecnologia, aquilo que é o novo modo de pensar, de fazer. Nessa hora, quero lembrar uma coisa para você. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. O André, meu filho que tem mais idade, que tem 40 anos, 40 anos tem o André, quando ele tinha 18 anos de idade, um dia ele estava fechado no quarto dele em São Paulo, onde moramos, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa, ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não, saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini magnífica, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é para soprano, não posso cantar aqui, pelo óbvio eu não sou, mas que foi gravado um dia por Maria Callas, a maior na história. Eu até dou risada porque tem gente que põe essa área em cerimônia de casamento na igreja, na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento, que a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu disse: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da ingência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha
que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando incapaz de renovar teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável a ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 70. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza, acha que já sabe. Aliás, ele acha que ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 40 anos de idade que já está velha. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Num mundo de mudança e velocidade, o maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Por isso, um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Museu é um lugar para coisa idosa, porque o idoso tem valor. Eu ensino filosofia. A pessoa mais jovem que eu ensino morreu há 2.500 anos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras. Como é que eu ensino alguém que morreu há 2.500 anos para um menino que nasceu em 1998? Só tem uma saída. É a capacidade de mostrar que há um pensamento que é idoso, há uma prática que é idosa. Hoje à noite vocês vão assistir a um show de Fernando Sorocaba, que vão vir aqui cantar ao vivo. Você quer coisa mais antiga do que música ao vivo? É antigo, mas não é velho. Tanto que se der a gente lota. Eu só não fui convidado pela diretoria, porque eu tenho uma outra atividade. Senão eu estaria. Você quer coisa mais antiga do que teatro? Minha mulher é diretora de teatro, dirige o Teatro da FAAP em São Paulo, né, há 20 anos. Então agora fazer lá o espetáculo Rock Santeiro, né, do Dias Gomes, que é um musical agora, como era na origem quando o Rock Santeiro fez, né, a peça. Fica lotado. Você quer coisa mais antiga que teatro? Eu sou comentarista da Rádio CBN. Você quer coisa mais antiga do que rádio? Nesse auditório as pessoas passam mais horas no dia ouvindo rádio do que assistindo televisão. Por causa do trânsito, por causa do deslocamento. Você quer coisa mais antiga do que circo? E aí tem o Circo de Soleil, que é caro a beça. Vende ingresso com 1 ano de antecedência. E as pessoas pagam e vão. O que eles fizeram? Reinventaram. É um circo que não tem outros animais, é um circo que encanta pela música, que não tem crueldade em relação a outros seres. Ah, mas o circo não tem mais lugar. O Circo de Soleil é o maior espetáculo e é caríssimo. Quando você ganha um ingresso para ir ou compra, é coisa de R$300 no mínimo. Você diz, o circo não tem mais lugar. Claro, atenção, não confunda idoso com velho. Você vai jantar em São Paulo amanhã à noite, você não entra no restaurante porque está escrito na porta, temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo. Isto é, aquilo que se provou correto. Na vossa atividade, na atividade especialmente do varejo, na capacidade de distribuição, tem coisas que são antigas, mas não são velhas. O contato pessoal, o conhecimento do mercado, a customização. Mas tem coisas que são ultrapassadas, que é o não uso de uma tecnologia mais estruturante, a incapacidade de renovar a mensagem daquilo que se faz. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha, há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver, porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conheceu o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia, isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. Num mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores.
Aliás, existia no antigo Orkut. O Orkut é de 2004. Foi fundado junto com o Facebook. Desapareceu. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Às vezes eu comento futebol na Rádio Globo CBN. Quem não trabalha faz várias coisas. E uma das coisas curiosas é que ali há um anúncio que você já viu. E é verdade. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 km. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 km. Hoje é de 11 km. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro. A seleção brasileira que hoje joga, a última vez que foi campeão do mundo foi com o Ronaldo em 2002. O adolescente que está na universidade, ele não tem memória de vitória nossa em Copa do Mundo. Trazê-lo aqui para ver o Ronaldo, que é uma pessoa admirável, estupenda, mas para ele é uma coisa do passado. Para nós não. Nossa vitória em 2002 foi decisiva. Quem nós vencemos em 2002? A Alemanha. No final, 2-0, 2 gols do Ronaldo. O que fez a Alemanha quando perdeu um jogo na final? Sentou e chorou? Não. Levantou e passou 12 anos se preparando. E bem. Mudou técnico, se reinventou, mudou o modo de fazer, criou seleção de base. Veio para cá na Copa de 2014, um mês antes. Ficou no sul da Bahia para se aclimatar. Fez uma coisa incrível. Não dava intervalo entre um jogo e outro. Porque num torneio como a Copa, onde só tem 7 jogos para quem chega no final, não dá para jogar hoje e parar para descansar. Tem que treinar amanhã. Só tem 7 jogos na Copa para quem vai à final. O Brasil não. Montou a seleção em cima da hora. Os jogadores não se conheciam. Nós não conhecíamos os jogadores. Você não sabia onde ele jogava, qual era o time que ele jogava. Ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor, o time acabou. No dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo. E o Brasil entrou em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. A seleção brasileira entrou em campo em pânico. E aí você diz assim, mas e que é isso? 7-1. 7-1. Meu filho mais novo, o Pedro, é repórter da Sport TV. E ele não assina Cortella, para não ser perseguido, assina Pedro Mota. E o Pedro estava lá no Mineirão, no dia do jogo Brasil e Alemanha, cobrindo o jogo no gramado. Aliás, ele teve a chance de cobrir vários jogos do Brasil no gramado. Ver vários jogos do Brasil no gramado. Uma chance que só ele e o Fred tiveram, né, de ficar ali no campo. E é interessante, porque o Pedro disse, pai, o Brasil está em pânico. Mandou um SMS para mim, eu falei, é verdade. O mundo muda e muda com velocidade. Os pentacampeões do mundo, numa Copa no seu país, que não acontecia desde 1950, tomamos de 7. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. A seleção brasileira agora se renovou e a gente tem mais expectativa. Há 40 anos havia um jogador estupendo que muita gente conhece, que era o Gerson, um meia esquerda que jogou no Botafogo, no São Paulo. Ele jogava quase parado, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Chegou a fazer propaganda do Vila Rica. Não dá para fazer isso hoje. Romário jogou anos parado ali na área, esperando, de olho fechado. E era genial, a bola caía no pé dele, era gol. Qual posição joga o Romário? Agora não tem. Qual posição joga o Neymar? Todas. Qual posição joga o Messi? Todas. Você olha, ele está na área, está na ponta esquerda. Romário não faria o que, por exemplo, faz hoje Neymar, que é ele bate escanteio, Neymar. O Messi bate escanteio. Quando que um artilheiro ia se dispor a bater escanteio? Se ele é artilheiro, ele tem que estar lá para fazer gol e subir. Não, joga pro time.
Aquele que é o melhor serve. Você já imaginou? Que mudança? Atenção, não há lugar marcado no futuro, inclusive no futebol. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida. Se vocês imaginarem, passou de 6 para 11. Você diz, ué, e nós com isso? Muito. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Como eu disse, havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu dela fazia parte. Aliás, o Orkut em 2011 tinha 55 milhões de seguidores. Olha só. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto. Não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Essa comunidade Eu Tenho Medo do Mesmo, eu participava dela. Vocês chegaram a ver? Porque Eu Tenho Medo do Mesmo. Ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Imaginou se abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Atenção. Quero aproveitar esses teus 15 minutos de desespero para pensar exatamente nessa direção. Olha, quem diria, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, e que é inovadora, isto é inovadora porque é uma palestra artesanal. No mundo de tecnologia, é claro que eu posso fazer coisas que remontem a algo que é antigo, mas não é velho. Isso vale nos negócios, por isso, cautela. Quando a gente fala em mudança, não é, como diria Odorico Paraguaçu, um mudancismo desenfreado. É mudar o que tem que mudar. Eu, Cortella, preciso ter com meus alunos blog, comunidade de informação, uso da internet no que fazemos, mas tem coisas que eu não tenho de alterar. Nesta hora, quero lembrar, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Por exemplo, mudar é tão complicado que tem gente nesse auditório que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica sozinho no hotel, deita daquele lado da cama, quase encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente que senta em casa para comer no mesmo lugar há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa domingo, senta onde você está habituado a sentar, você nem come direito. Está acostumado a comer olhando para uma parede e aparece um espaço aberto. Não tem lugar marcado aqui, as pessoas sentaram onde desejaram. Se a gente voltasse para cá hoje à noite, é provável que você tentasse sentar onde você está agora. E se chega alguém aqui hoje à noite, a hora que você viesse, e alguém está sentado onde você está sentado agora, você não fala nada por educação. Mas você pensa, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Cuidado, na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo, se eu pudesse, o mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. Eles ao conhecer Ayrton Senna, eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos, até há 10 anos, não tínhamos DVD, que quase ninguém mais tem, porque hoje você tem o serviço de streaming. Vários de nós aqui começamos a comprar aparelho de DVD em casa há 10 anos. Até lá a gente quase não tinha, era caro demais. Onde você assistia filme até há 10 anos em casa? Num videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Mais cabeça que a família toda. Aí veio o DVD. Quanto custa hoje o aparelho de DVD? Nada. Há 10 anos o aparelho de DVD custava R$700. Hoje você assina uma revista, ganha um aparelho de DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho de DVD. Há 10 anos, se alguém dissesse, quem ficar aqui no Congresso da Bradilã até o final, vai haver o sorteio de um aparelho de DVD, ficava todo mundo. Falar isso agora não fica um. Aliás, a gente usa 10 anos DVD, tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda. Você quer assistir o filme em casa domingo, sabe o que você faz? Chama o teu menino de 10 anos e fala assim, arruma essa porcaria aí pra mim.
Aí ele vai lá e põe e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acaba. Aí você fica olhando aquilo, falando, na hora que acaba, você fala, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS. Atenção, você não tá velho porque você rebobinou fita VHS. Você tá velho se você deixou a cabeça lá, a prática lá. Se você ficou ancorado. O que o meu aluno assiste? Por exemplo, meu aluno não assistiu Titanic, que ele nasceu em 98, Titanic é de 97. Meu aluno não assistiu, você imaginar, Avatar. Ele era criancinha. Para muitos aqui, Avatar é um filme contemporâneo de agora, né? Você já imaginou? Você diz, ué, e o que isso tem com isso? Como é que eu dou aula para ele? Eu tenho que me preparar. Que música ele ouve? Que filme ele assiste? O que o emociona? Meu cliente, aluno, ele se emociona com o quê? Para isso eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu Cortella, 42 anos de docência, palestra, e todo dia eu ouço música, sem exceção. Todo dia, das 5 às 5:30 da manhã, eu ouço música propositadamente. Como eu acordo às 4 horas da manhã há mais de 40 anos, inclusive porque eu entro no rádio 6:30, né? Eu todo dia ouço música das 5 às 5:30 da manhã. O que eu ouço? O que o meu aluno ouve. Não ouço aquilo que eu gosto no já. Aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários. Ali eu ouço aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não sei como é, que eu não entendo direito. Ontem, por exemplo, eu estava em Belo Horizonte. Eu acordei 5 às 5:30 da manhã ouvindo One Direction. Meia hora. Hoje, meia hora ouvindo Lady Gaga. Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Gosto de Lady Gaga? Começando a gostar. Tem que gostar? Não. O que eu tenho que saber? O que ele ouve? Qual filme ele assiste? O que é Game of Thrones? Por que ele curte Harry Potter? Por que o ano passado tem um menino de 16 anos comprou livro de 250, 300 páginas, enquanto a mãe dele ficava pintando mandala, desenhando num papel para colorir? Tem alguma coisa que eu preciso saber. Nesta hora quero voltar a um ponto. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Eu tenho que ter raízes, não posso ter âncoras. Ah, mas o Brasil não é mais o mesmo. Claro que não. Ah, mas Cortella, pode deixar. Isso aí é bobagem. Faz 20 anos que eu estou no mercado. Cuidado com esse argumento. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para fazer quando muda. Exemplo, hoje de manhã num hotel aqui em São Paulo, logo cedo uma senhora na porta do hotel deu sinal para um táxi. O táxi parou. Ela entrou no banco de trás e falou, por favor, pela porta de trás, aeroporto de Congonhas. O taxista disse, pois não. E foi. Quando ele já estava chegando perto da 23 de manhã, ela achou uma coisa engraçada. Falou, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida. Bateu nas costas dele para falar com ele. Ele meteu o pé no freio, o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora que me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, é? O que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Ah, mas tudo é dirigir. Uma coisa é dirigir um táxi, outra um carro funerário. Uma coisa é fazer negócio no mundo do varejo, na área farmacêutica, em 2010, outra 2000, com concorrência maior, com a chegada de novos jogadores no mercado, num mundo em que, de cada 3 seres humanos, um é chinês ou indiano. Num planeta que está tendo 1/3 de chineses e indianos, povos milenares que têm 5.000 anos de história, e nós que temos 500 ficamos botando banca. Eles riem de nós. Além do que, não só chineses e indianos são povos milenares, como indianos, 95% deles são hinduístas. Isto é, acreditam em reencarnações sucessivas. Como é que você vende um PGBL para um reencarnacionista? Faz plano de carreira. Não deu nessa, dá na outra. Lembrando que o reencarnacionismo hinduísta é diverso do ocidental kardecista. Porque no kardecismo você reencarna num sistema de purificação para melhor. No hinduísmo você pode regredir. Você pode reencarnar numa barata, num rato,
num torcedor de um time específico. Claro. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho. Velho na prática. Para isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar nessa ideia. Se mudar é complicado e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa. Há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, num lugar muito longínquo, e ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme, numa noite escura. E do céu surge uma voz: desmontem de suas montarias, desçam, pegam pedras, enchem suas sacolas, remontem e continuem viagem. E amanhã de manhã vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram nas sacolas, remontaram e continuaram viagem. Quando o dia amanheceu, tal qual a voz tinha dito, eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque com a luz do dia, quando olharam nas sacolas, não eram pedras, eram diamantes. E tristes porque eu não peguei mais. Eu espero que quando nós terminarmos essa apresentação, você fique alegre e triste. Alegre por estar levando alguns diamantes para casa, que eu apenas sou o veículo disso. E triste porque não pegou mais. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Vou falar de novo para quem não escutou. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. O padre Darcy teve a gentileza de me mostrar o santuário, não só me mostrando o santuário, com toda a sabedoria dele, me educando, e ele disse para mim o seguinte: a principal razão da vinda aqui é a renovação da esperança. Isso é muito importante, porque nós começamos a morrer quando as nossas recordações começam a ficar mais fortes que as nossas aspirações. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, eu fiz, eu era, você sabe que essa pessoa começou a dar Deus para a vida. Então, quando você renova a sua esperança, você percebe que você pode ter novas metas, novos sonhos. E eu tenho aqui um desafio para você que está nos escutando. Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as 3 coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar 3 momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia que o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra, aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes
e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. É como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós não estamos muito bem. E você já sabe que se não estiver muito bem, não vai durar muito, vai melhorar. E se estiver muito bom, também não vai durar muito, vai piorar. Se você aprende esse conceito da montanha russa, isso ajuda. Mas vamos voltar lá. Você vai pensar em 3 momentos especiais da sua vida, marcantes, coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Escolha uma, escolha 2, escolha 3. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses 3 momentos mágicos. E eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos 2 desses 3 momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, constituiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim? Você levantou um dia e disse assim: hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus, algo aconteceu de mágico, de milagroso. São os milagres que acontecem a cada momento, que nós não chamamos de milagres, mas eles são milagres. Você vai ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar, você está na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar, alguém começa a conversar com você, lhe dá uma dica, você fatura R$1 milhão. Você foi ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de R$1 milhão. Mas essa ideia de R$1 milhão só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado, eu lhe aconselho a nem começar, porque não vai dar errado. Henry Ford tinha uma frase que dizia assim: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para que isso aconteça e vai se concretizar. Se você pensa que não pode, você não vai fazer nada e isso não vai acontecer. Quer dizer, a profecia de pode ou não pode vai se manifestar. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima. Isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado
a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo, para ser médico, precisa fazer medicina. O indivíduo, para ser advogado, precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo, para ser jornalista, precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa: copular, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não, porque é assim que é assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. Porque no segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos, se você parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação. Portanto, jovens que estão aqui nos assistindo, comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim: ó, eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque está boa demais. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida nunca escutou essa solicitação de alguém que venha visitar o santuário, dizendo que a vida está boa demais e que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Galgou uma montanha, que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa, e você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Então, se você me permite, eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Você vai ver que eu desenvolvi, porque você nunca viu isso na literatura. Eu criei um modelo para isso. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola, você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem e lhe der uma segunda pérola, de novo, você vai colocá-la no bolso.
Se eu der para você daqui 15 dias uma terceira e última pérola, você vai colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar: onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a pessoa que arruma lá em casa não percebeu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e a pérola não voltou. E a terceira eu guardei tão bem guardado que eu acabei escondendo de mim mesmo. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? Isso acontece com a gente. Se ao invés de eu lhe dar as pérolas, eu lhe desse um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, e fizesse um colar e colocasse o colar no pescoço, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder: estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias, ou não concretizaram-se, ou pior, estragaram a vida da pessoa. Você não sabe que uma boa ideia pode estragar uma família, uma boa ideia pode estragar uma empresa. Porque mais importante do que a ideia é o modelo para segurar a ideia. Se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial, se ele mora em Aparecida do Norte, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Tóquio, se ele mora em Nova York, se ele mora em Sydney, na Austrália, ele vai se dar bem, empresarialmente falando, porque ele tem um modelo. Então vamos montar um modelo de diálogo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível: boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás, e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. Imagine você indo a Guarulhos, e lá tem uma aeronave se preparando para decolar São Paulo, Nova York, e você entra na aeronave para fazer esse voo. E da cabine do piloto, o piloto fala assim: senhores e senhoras, eu não sou piloto, mas eu tenho muitas opiniões e já li muitos livros de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quantos livros o piloto leu. Você quer saber se ele tem competência de tirar a aeronave do chão, voar com ela e aterrissar são e salvo em Nova York. A vida exige da gente competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo.
eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca, ouvido, nível 2, cérebro, cérebro, nível 3, coração, coração. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Você faz uma decisão assim: a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração.